Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui juntinhos mais uma vez para falar com o nosso Deus e ouvir também o que Ele tem para falar conosco nessa noite. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E diz assim a palavra de Deus: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Eu vou ler mais uma vez. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Queridos, é uma palavra forte, né? Essa é uma palavra forte, é um versículo forte e poderoso ao mesmo tempo, e que requer de nós fé. Requer de nós fé, para que nós venhamos a absorver esse versículo, crer nele e confiar, mesmo nas horas difíceis, mesmo quando tudo está dando errado. Por isso eu disse, requer de nós fé. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando diz todas as coisas, são todas mesmo. Mas muitas vezes nós achamos que para contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, são somente as coisas boas. Somente as coisas boas. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Quando diz todas as coisas, são todas. São as boas, são as ruins, são aquelas que aos nossos olhos está certo, são aquelas que aos nossos olhos estão errados. Então, quando nós amamos a Deus, quando nós cremos e confiamos nele, então todas as coisas contribuem. Até o inimigo, quando vem para fazer o mal a gente, até o mal que ele vem fazer acaba se tornando incerto. Se torna em bem. Todas as coisas contribuem, nós precisamos somente ter fé. Então quer dizer que eu perdi alguma coisa? Isso está contribuindo? Está contribuindo. Porque se a palavra de Deus diz que todas as coisas, então a palavra de Deus não é mentirosa. A palavra de Deus é verdadeira. Todas as coisas vão contribuir. Mas eu esperava que aquela porta fosse abrir, a porta não abriu. Está contribuindo. Quem sabe aquela porta seria um caminho de ida sem volta. Quem sabe aquela porta seria uma porta de perdição. Aí o Senhor não permite que ela seja aberta. Todas as coisas contribuem. Até quando nós esperamos algo e aquele algo não acontece, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos aprender. Hoje eu estava conversando sobre isso, aprender a dar glórias a Deus, a agradecer por todas as coisas. Dei uma topada, levei um tombo. Eu preciso agradecer a Deus. Quem sabe ali na frente algo pior poderia acontecer. Aí Deus me para ali. Estava indo daqui para Cabo Frio, o pneu do carro furou e eu já estava atrasado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus muitas vezes dá livramento a nós e nós não entendemos o livramento que Deus dá. Quando Deus afasta alguém do nosso caminho,
Muitas vezes nós criticamos, nós brigamos com Deus, mas nós não queremos entender o porquê que aquela pessoa está se afastando de nós. Deus, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Nós só sabemos o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Daqui a 2 minutos nós não sabemos o que pode acontecer. Mas Deus sabe. E aí Ele vai dar o livramento. E aí Ele faz a gente dar uma topada. E aí Ele faz tudo parar. E aí Ele faz dar errado. E aí nós brigamos. Quer dizer que Deus só é bom para nós quando Ele dá coisas boas. Então Deus só é bom para nós. Ele só tem valor para mim quando Ele faz ou quando Ele entrega aquilo para os meus caprichos. Não, não é bem assim. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. A Bíblia diz isso: no mundo tereis aflições. Mas ela não para por aí. Ela continua. Mas tende bom ânimo. É Jesus falando para mim e para você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Jesus, Ele venceu a morte. Quando todos achavam que estava tudo acabado, tudo perdido, aí no 3º dia Jesus vai lá e ressuscita. Por que que Jesus ressuscitou? Para me dar, para te dar a vida eterna. Foi para isso. Então nós precisamos, aleluia, nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a gente vai aprendendo dando glória a Deus. Ah, mas eu queria tanto isso e não consegui. Ainda não é o momento. Tenha paciência. Porque aquilo que Deus prometeu a mim e prometeu a você, com certeza vai cumprir no tempo certo, no tempo determinado. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo. Então nós precisamos respeitar esse tempo. A gente não planta uma coisa hoje e come daqui a pouco. A gente não planta uma coisa hoje e come amanhã, não. Tem que esperar o tempo determinado para aquilo que nós plantamos para nascer, frutificar. Há um tempo determinado. E para nós também não é diferente. Na nossa vida há um tempo determinado. Aquilo que Deus prometeu a mim, Ele vai me dar. Aquilo que Ele me prometeu, Ele vai me entregar. Eu preciso ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. Eu tenho que esperar com paciência. Eu não posso ficar reclamando. Porque quando eu fico reclamando, sabe o que acontece? Deus, Ele sabe o que tem no meu coração. Quando eu faço um pedido a Ele, mesmo sem abrir a minha boca, quando eu faço um pedido a Ele só mentalmente, Ele sabe o que eu estou pedindo. Que a Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração e Ele prova os nossos pensamentos. Então aquilo que eu penso e peço a Ele em pensamento, Ele sabe. Agora Satanás não. Satanás, ele só sabe aquilo que nós falamos. Porque ele não tem o poder de saber o que tem dentro do meu coração. Ele não tem o poder de saber o que eu estou pensando ou pedindo a Deus mentalmente. Ele não sabe, ele não tem esse poder. Então ele só sabe aquilo que nós falamos. E quando algo dá errado na nossa vida que nós falamos, ele está ali do lado. Aí ele começa a colocar coisas na nossa mente. Aí ele começa a induzir. Tá vendo? O seu Deus não presta. Tá vendo? O seu Deus não está fazendo por você. Tá vendo? O seu Deus não está te ajudando. Aí o que acontece? Nós
desistimos de buscar Deus. Então, quando nós aprendermos a nos calar, deu errado? Senhor, muito obrigado, mas eu sei que o Senhor vai fazer o melhor por mim. E Ele faz o melhor por nós. Porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Então, por que quem dá rasteira nos outros, quem engana os outros, estão sempre cheios de dinheiro? Eles estão com dinheiro, mas é uma alegria falsa. É uma alegria falsa. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar a saúde de alguém, não pode. Se pudesse, nenhum milionário morria enfermo. Pode colocar nos melhores hospitais, não adianta. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Então, queridos, nós precisamos agradecer a Deus pelo que nós temos. A Bíblia diz que o pouco com Deus é muito, o pouco com Deus é muito. Então, se eu tenho pouco, mas eu tenho Deus, eu tenho muito. Sabe por quê? Porque Deus e eu e Deus, nós somos maioria. Você e Deus é maioria. Então, o pouco que eu tenho pouco, mas eu tenho Deus. E Ele vai fazer multiplicar esse pouco que eu tenho. Quantas pessoas têm tão pouquinho e conseguem fazer grandes coisas com aquele pouco que tem? Porque a mão de Deus está ali estendida. A mão de Deus está ali, fazendo prosperar. Então não adianta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles podem tentar, mas eles não vão conseguir. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Vamos aprender a agradecer a Deus por todas as coisas. Aprende a agradecer a Ele no pouco. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ser fiel no pouco. Eu tenho pouco, eu vou agradecer, Senhor, muito obrigado. Porque aquele pouco, Ele vai prosperar na minha vida. Ele vai prosperar. Aí quando a gente diz prosperar, a pessoa pensa que prosperar é ficar milionário. Pode ficar. Mas prosperar é não ter a necessidade de nada. Você ser próspero é você ter tudo aquilo que você precisa. É você ter tudo aquilo que você precisa. Aleluia! E quando a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem, são todas as coisas mesmo. Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, fulano brigou comigo. Todas as coisas contribuem. Se brigou é porque não era para estar contigo. Era para estar distante. Então vamos aprender a glorificar a Deus, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele tem o melhor para a minha e para a tua vida. Mesmo quando os nossos olhos olham e diz, está acabado. Aí Deus vai lá e faz tudo diferente. Porque Deus é assim. Quando a gente pensa que está tudo acabado, aí Ele vai lá e mostra para nós que não está acabado. É apenas o começo da nossa vitória. É o começo de um crescimento, tanto físico quanto espiritual. Então, quando der errado, agradece a Deus. Agradece a Ele, porque é livramento. É livramento. Então, não vamos ter pressa de nada. Vamos fazer como o salmista. Esperei com paciência no Senhor. Porque é nele que nós precisamos esperar com paciência. Porque é Ele que pode fazer tudo por nós. Se nós olharmos aqui na Bíblia, tantos heróis da Bíblia, quanto tantas pessoas aqui
que esperou uma bênção por tanto tempo. Outras, como a mulher do fluxo de sangue que gastou tudo que tinha. Quando a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha em busca da sua cura, é porque aquela mulher tinha para gastar. Ela tinha para gastar. Porque se ela não tivesse, a Bíblia relatava. Ela não tinha para gastar, mas a Bíblia diz, ela gastou tudo que tinha, então ela tinha para gastar. E nenhum médico, ninguém pôde curar aquela mulher. Ninguém pôde. Então, o dinheiro não compra tudo. O dinheiro ajuda? Ajuda. O dinheiro ajuda? Ajuda. Mas ele não pode comprar tudo. Ele não pode comprar a minha salvação. A minha salvação, aleluia, já foi comprada por Jesus. Jesus é a minha salvação. Então, dinheiro não pode comprar a minha salvação. Dinheiro não compra a saúde. Torno a falar o que eu disse. Eu repito. Se dinheiro comprasse saúde, nenhum milionário morria enfermo. Ele pagava pela saúde. Então, é Deus na nossa vida. É Ele que pode fazer o impossível acontecer. Quando aos nossos olhos diz que está tudo errado, o impossível é com Ele. É Ele que faz o impossível acontecer na nossa vida. Então, guarde essa palavra no seu coração. Guarda. Porque quando vier os momentos bons, você vai lembrar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando vier algo que não seja tão bom assim, você vai também lembrar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fica reclamando, não fica murmurando, porque quando você reclama, quando você murmura, Satanás ouve. Mas quando você mentalmente, de espírito para espírito, você fala com Deus, Ele não pode te ouvir. Então, lembre-se que todas as coisas cooperam. E vai cooperar sim, para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Guarde essa palavra no seu coração. Que aí você vai ver como Deus é fiel na sua vida. A topada que eu dei hoje aqui, eu só vou saber quando eu chegar na frente. Ah, aconteceu um acidente, então Deus fez eu levar um tombo para eu não passar por aquilo. Ah, então eu fui excluída daqui porque eu poderia passar por isso ali na frente. Aí nós vamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Porque Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Mas para nós alcançarmos esse propósito, para nós chegarmos a esse propósito, nós temos que passar pelo processo. E muitas vezes o processo não é do jeito que nós esperamos. Muitas vezes esse processo não é do jeito que nós esperamos. Muitas vezes nesse processo vai haver choro. Muitas vezes nesse processo vai haver alegria. Mas eu vou chegar ao propósito, porque esse propósito não é determinado pelo homem. É o propósito determinado por Deus. Então o propósito que Ele tem na minha vida, eu vou alcançar. Eu vou alcançar. Mas eu vou ter que passar pelo processo. Eu vou ter que passar pelo processo. Mas eu preciso passar dando glórias a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém, queridos? Então, guarde essa palavra no seu coração. Essa palavra requer de nós fé. Porque muitas vezes nós estamos olhando uma coisa dando errado e a gente, em nosso coração, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aos nossos olhos tudo errado está cooperando
Se a Bíblia diz que todas as coisas, então são todas. Aguente o processo, que você vai alcançar o propósito. Deus, ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. Mas não quer dizer que a gente só vai viver do melhor. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então a gente passa pela aflição dando glória a Deus. E a gente vai alcançando. É devagar, é uma caminhada. É uma caminhada. Deus, quando tirou aquele povo do Egito, quando Deus tirou o povo dele, o povo teve que passar por um processo. Deus tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus na vida daquele povo? Uma terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Deus tinha para aquele povo. Deus tinha para aquele povo uma terra que manava leite e mel. Mas para o povo alcançar o propósito de Deus, chegar à terra prometida, eles tiveram que passar por um processo. E que processo é esse? É a caminhada, dando glórias até chegar à terra prometida. Todos fizeram isso? Não. Por isso que nem todos entraram na terra prometida. Porque durante o processo, eles começaram a murmurar. Veja bem, Deus, ele não deixou ninguém passar fome. Ele não deixou ninguém passar sede. Ele não deixou ninguém sem roupas. Nem as roupas do corpo deles envelheceram. Não. Isso é Deus. A rocha dava água para eles beberem. Isso também é Deus. De dia, no deserto, é um sol escaldante, mas tinha uma nuvem protegendo eles do sol. Isso também é Deus. E à noite, aquela friagem, tinha uma coluna de fogo aquecendo eles. Isso também é Deus. E você está aí respirando, está andando, está caminhando. Isso também é Deus. E nós não vemos aquilo que Deus faz na nossa vida. Todas as coisas cooperam. Mas eles murmuraram no trajeto. Durante o processo houve murmuração. E muitos foram ficando pelo caminho. Muitos foram ficando pelo caminho. Porque não suportou o processo. Por isso que nós precisamos entender e guardar no nosso coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha paciência, tenha calma. Tenha calma. Você vai ser mais do que vencedor. Você vai ser. Porque Deus nos chamou para isso. Para ser mais do que vencedor. Ele nos chamou para isso. Então tenha paciência. Não murmure, não reclame. Porque Deus é bom. Deus é fiel. E Deus é justo. É justo. Não pense você que as injustiças que a gente vê acontecer aí afora, não pense que Deus não está vendo. Deus está vendo. Mas, como eu disse, há um tempo determinado para todas essas coisas. Até para Deus cobrar dessas pessoas, há um tempo determinado. Nada fica, aleluia, ausente aos olhos de Deus. Nada, nada. Ele tem acesso a todas as coisas. Ele tem acesso a todas as coisas. E de tudo ele sabe. Ninguém consegue fazer nada escondido dele. Ninguém consegue. Então, queridos, guarde essa palavra. Nós vamos estar orando agora. Eu vou orar daqui, você vai orar daí. Quem sabe você está aí desiludido, desiludida por circunstâncias
da vida, do dia a dia. Ora junto comigo. Vamos pedir a Deus para mudar isso dentro do nosso coração. Vamos pedir a Ele para transformar o nosso eu. O nosso eu. E que nós possamos a falar como o apóstolo Paulo falou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que ele disse isso? Que não era mais a vontade dele, era a vontade de Cristo. E ele aprendeu a comer e a ter fome. Ele diz isso em suas cartas. Então ele aprendeu. Ele não murmurava. Ele simplesmente dava glórias a Deus. Ele agradecia. Hoje eu tenho, eu vou agradecer. Amanhã eu não tenho, mas Deus envia. A palavra de Deus diz, nunca vi um justo mendigar o pão. Então Deus envia. E quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Porque quem pode mandar é Deus. Ele pode todas as coisas. Então nós vamos orar nessa hora. Eu vou orar daqui e você vai orar daí. E você vai apresentar as tuas causas a Deus. Mas não esquecendo da nossa palavra de hoje. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar. Eu não sei como está a sua vida. Se você está afastado do caminho do Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem liberdade para digitar aí. Digita. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Veja bem. Eu estou te oferecendo Jesus. É Jesus. Então você tem liberdade para digitar aí. Se você quer voltar, se você quer aceitar. Ou se você estiver assistindo essa live em um outro momento. Você pode também estar indo a uma igreja perto da sua casa. E conversa com o pastor que você quer e precisa de Jesus na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, ainda na Tua presença, Pai, eu e os meus irmãos do outro lado. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece as petições de cada um, Pai. A Deus. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Se for de Tua vontade, que o Senhor venha saciar o desejo desse coração. Coração esse aflito que tem clamado a Ti, ó Deus, que tem suplicado. E muitas vezes, ó Pai, já tem até desistido, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor pode fazer além daquilo que temos pedido. E nós também sabemos que é um tempo determinado, Pai, para todas as coisas debaixo dos céus. Nós sabemos disso, Deus. Mas os Teus filhos do outro lado está clamando a Ti, ó Deus. Está Te implorando, pedindo misericórdia. São situações, Pai, que não é para o homem. São situações que é para Ti, ó Deus. Só o Senhor pode fazer o impossível acontecer na vida dos meus irmãos. O Senhor pode todas as coisas. Visita cada lar, meu Deus, representado aí do outro lado. Visita, Deus, cada família. Esses que estão clamando, ó Deus amado. Estão clamando a Ti, ó Deus, para se livrar, para ser curado de uma enfermidade. O Senhor é o médico dos médicos. A medicina é limitada, mas nós temos um Deus ilimitado que vai além.
que pode curar, ressuscitar, nós colocamos nas tuas mãos. Visita essas vidas nessa hora, meu Pai. Vai soprando nas narinas o fôlego de vida. Vai tocando de pessoa em pessoa, meu Deus. Vai jogando por terra todo espírito de enfermidade, toda dor, todo incômodo. Ah, Deus, entra com providência, Senhor. Vai tocando na mente, no coração. Vai jogando por terra, meu Deus, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, opressão. A tua palavra diz, ó Deus, para lançarmos sobre ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso eu lhe peço nessa hora, Paizinho, em nome de Jesus, joga por terra esse espírito de ansiedade, meu Pai. Traga cura a esse corpo. Traga cura, liberta, Deus. Liberta os teus filhos, as tuas filhas, dessa opressão maligna. Em nome de Jesus, Deus, clamamos a Ti nessa hora. Visita cada familiar. Visita cada familiar, meu Pai. São tantas pessoas desenganadas pelos médicos. São tantas pessoas oprimidas por Satanás. Ah, Deus amado. Visita os teus filhos, Pai. Liberta eles, meu Deus. Liberta, meu Pai querido. O Senhor pode fazer, se o Senhor quiser. Eu suplico a Ti pela vida deles. Eu peço a Ti misericórdia, Pai. E eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode libertar, curar. O Senhor pode fazer isso, Pai. Por isso eu estou colocando nas Tuas mãos. Por isso eu estou entregando aos Teus cuidados. O nosso corpo, Paizinho, é templo e morada do Teu Espírito. Cura esse corpo. Cura, Deus. Para que o Teu Espírito venha habitar em um corpo saudável. O Senhor pode, se o Senhor quiser. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meditamos isso nessa noite. Entregamos nas Tuas mãos. Visita cada familiar, os de perto, os de longe. Visita também a minha família, meus filhos. Visita, Deus. Tira tudo o que não te agrada, Pai. O Senhor tem liberdade. Cuida de cada filho. Cuida de cada neto. Cuida de cada irmão, de cada amigo, de cada pai. Cuida de cada família, Deus. Pedimos que o Senhor também venha visitar os hospitais. Vai de leito em leito, tocando de pessoa em pessoa. Soprando nas narinas o fôlego de vida. Visita, Pai, os orfanatos, os asilos. Como sofrem as nossas crianças. Como sofrem os nossos idosos. Pedimos a Ti misericórdia por essas vidas, Pai. Entra com providência em nome de Jesus. Visita, Deus, os presídios. O Senhor não criou o homem para ser mau. Colocamos nas Tuas mãos, Pai. Muda o quadro, situação. O Senhor pode fazer, se o Senhor quiser.
Pedimos que o Senhor também venha visitar, Deus, todas as igrejas da face da terra. Ajude os anjos da igreja, Pai. Vai falando em cada coração. Vai enviando socorro para a tua igreja, Pai. Cuida, Pai. Em nome de Jesus. Apresentamos a Ti também o nosso local de trabalho. Que o Senhor venha, Deus, nos fortalecer no nosso trabalho, nos dar direção, nos ensinar a fazer aquilo que o Senhor quer. Que nós venhamos a ser luz no nosso trabalho. Eu peço que o Senhor venha me ensinar, Deus. Me ensina a ensinar o meu próximo. Me ensina a ajudar o meu próximo. Eis-me aqui, Pai, para fazer a Tua vontade e cumprir o Teu querer. Cuida da nossa vida, da nossa casa. Cuida dos esposos, das esposas. Guarda debaixo de Tuas potentes mãos. A nossa vida é Tua, tudo que temos e somos. Por Ti e para Ti são todas as coisas. Obrigada por tudo, Deus. Guarda o nosso Brasil. Guarda. Cuida dos nossos governantes, Pai. Entregamos nas Tuas mãos. Visita Israel. O Teu povo lá suplica. Por misericórdia, Deus. Cuida deles. É Teu povo que se encontra lá. Em nome de Jesus, nós agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito, 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 muito obrigada, Deus querido. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por nos guardar, por nos dar livramento, por estar sempre conosco, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Não esquece da palavra dessa noite. Eu vou falar ela mais uma vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos aprender, vamos exercitar a nossa fé e aprender a agradecer nos momentos bons e naqueles momentos que não são tão bons assim, mas que nós precisamos aprender a agradecer por tudo. Amém? Fique na paz do Senhor. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Ele deu umas semanas de bênção, de vitória e de conquista. Em nome de Jesus. E fique firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? Deus nos abençoe com uma semana maravilhosa. Eu creio e receba em nome de Jesus.